Hoje eu vou mostrar para você os prós e contras no estilo caneta e clássico. Bem-vindos ao canal, meu nome é Fumihiro e você está no canal Fumihiro Tênis de Mesa. Primeiro vamos começar com os prós do estilo caneta. O caneteiro, a vantagem dele é que quando você vai sacar, por exemplo, você não precisa mudar a empunhadura. Com a mesma empunhadura que você bate bola, que você dá um drive, você consegue sacar com muita facilidade. Em nenhum saque você precisa mudar a empunhadura. As bolas que vêm curto na direita, por exemplo, você tem muita facilidade de usar o punho aqui. Você usa o punho, usa o antebraço com muita facilidade aqui. A batida de direita aqui, ela sai um pouco mais potente do que o estilo clássico. Eu fiz alguns testes aqui, eu peguei com a raquete clássica, dei uns drives, um pouco de bolas curtas também. Eu percebi que no estilo caneta eu tenho mais facilidade, tenho um pouco mais de potência também as bolas com a empunhadura caneta. Ou seja, as bolas curtas aqui que vem na direita nós chamamos de haral, né? A bola que pinga, você pega no ponto mais alto e bate nela, nós chamamos isso de haral. Eu acho que o caneteiro ele tem mais facilidade. As batidas de back de caneteiro. Muitos atletas têm dificuldade de bloquear essa bola, porque ela não vem com muito efeito para cima. É um efeito diferente comparado com jogadores clássicos, que jogam no estilo clássico, que geralmente usam drive aqui, então a bola volta mais redondinha, volta com efeito para cima, você está mais acostumado. O backhand do caneteiro, ele bate de uma forma que ele não consegue girar muito o punho aqui, não consegue fazer a bola ir muito redonda e também não consegue dar muito efeito na bola. Então a bola volta com pouco efeito e esse efeito você não está acostumado se você está acostumado somente a treinar com jogador clássico. A batida do clássico é um pouco diferente, ela vem um pouco mais de efeito. Agora vamos para os contras, né? Os contras é que o jogador caneteiro ele não consegue abrir de back com efeito como o jogador clássico consegue, né? A gente não consegue muito efeito, muito giro, né? Nós conseguimos um giro daqui até aqui somente e o clássico consegue daqui até aqui, ó. Ele consegue muito mais giro, então ele consegue muito mais efeito. Ele consegue abrir as bolas que vêm para baixo aqui com mais facilidade. Vamos supor que o adversário ele sacou um saque comprido aqui, lateral para baixo ou invertido para baixo. O jogador clássico ele consegue devolver com efeito para o adversário. O jogador caneteiro, se o jogador adversário colocar um saque muito bem dado aqui, ele não consegue se preparar, se posicionar para dar um drive de back aqui. O jogador caneteiro também consegue dar drive de back, mas ele tem que se posicionar bem aqui, ele tem que afastar um pouquinho da mesa para poder dar o drive de back aqui. Então, se a bola vem de surpresa aqui comprida,
principalmente com efeito para baixo, fica mais difícil para o jogador caneteiro executar a jogada de ataque. Ele consegue aqui cozinhar, devolver cozinhando somente. A batida de back também, se vier muito rápido aqui, muitas vezes não dá tempo para encaixar o corpo. Por isso que geralmente a bola vem muito rápido aqui, o jogador caneteiro ele cozinha essa bola, devolvendo para o adversário e às vezes até dando chance para o adversário atacar. O jogador também ele tem dificuldade de usar o tiquita. O tiquita é a bola que vem curta aqui no back, às vezes vem com efeito para baixo, principalmente para baixo fica mais difícil ainda. O tiquita do jogador clássico ele faz assim, com facilidade, coloca bastante efeito, e o jogador caneta ele não consegue fazer isso com facilidade. Precisa de um encaixe melhor e também não consegue tanta potência assim, porque não tem tanto giro comparado com a raquete clássica. A raquete caneta consegue um giro até aqui, somente, ó, daqui até aqui, esse é o máximo que eu consigo, e a raquete clássica consegue muito mais giro. Então tem mais potência, muito mais facilidade de colocar efeito. É uma parte negativa aqui do jogador caneta. Devido a isso, o jogador caneteiro ele tem que usar mais a sua direita, né? Porque aqui não tem muita potência e o jogador caneta, qualquer jogador que seja atacante, ele tem que ter um golpe forte. O golpe forte do jogador caneteiro é a direita e não a esquerda. Então é necessário que o jogador caneteiro ele jogue o máximo de tempo possível com a direita usando o seu ataque. Para isso ele precisa fazer muita movimentação de perna, precisa ter muita energia. Então um jogador que está com sobrepeso, se ele está com muita idade, ele não consegue jogar muito de direita. Pode forçar muito o coração dele, pode ter até problemas assim de saúde. O jogador caneteiro que vai jogar com um jogador de alto rendimento, ele tem que jogar de direita. O jogador caneteiro ele consegue jogar sem movimentar muito, contanto que o adversário também não seja tão agressivo, não seja tão de alto rendimento, né? Se ele também, o jogador, vamos supor que o jogador é veterano, o adversário dele também vai ser veterano, provavelmente o jogador também não vai conseguir virar muito de direita, ficar atacando muito, então ele consegue jogar no estilo caneta aqui sem problemas, mas no alto rendimento, né? No profissional, o jogador caneteiro ele tem que jogar bastante de direita. A vida de atleta de um jogador caneteiro é mais curta, teoricamente, que um jogador de nível seleção no alto rendimento, comparando com o clássico. E por último, o jogador caneteiro, ele precisa jogar na frente, precisa jogar bastante de direita, precisa acabar o ponto o mais rápido possível. Por isso que o jogador, ele saca, ele tem que sacar bem e sair na terceira bola e já terminar na terceira bola ou quinta bola no máximo. Porque se ele ficar trocando muita bola, afastar um pouquinho, o jogador clássico ele coloca a bola na esquerda do caneteiro e teoricamente aqui já não é muito forte, aí fica o jogador clássico vai ter muita vantagem. Agora vamos para os prós do estilo clássico. O estilo clássico é o mais usado no mundo inteiro. Eu posso dizer aqui que mais de 95% dos jogadores do mundo inteiro jogam no estilo clássico. As vantagens do estilo clássico é que as bolas que vêm no back aqui, comparado com o caneteiro, que ele consegue usar o tiquita com facilidade.
ele consegue usar o back drive aqui em bolas para baixo, bola para cima, comparado com o caneteiro. Ele tem um back mais potente. E a vida útil do jogador clássico é bem maior do que um jogador caneteiro que tem que jogar sempre de direita. Então os exercícios, né, as movimentações de pernas, elas são muito mais intensas para jogadores caneteiros. Caneteiros em termos, né? Porque o clássico, tem muito jogador clássico que não tem back. Ele segura na empunhadura clássica, mas se perguntar para o jogador, eu posso dizer aqui também que mais de 90% dos jogadores não tem um back muito forte. Aí o que ele vai fazer no final do jogo? Ele vai jogar mais de direita. Mas teoricamente aqui só para comparar aqui caneta e clássico é isso. Se o jogador tiver um bom back, não tiver problema, tudo bem, ele tem essas vantagens. Mas é bom ressaltar aqui que muito jogador que segura na empunhadura clássica não gosta muito de back, assim, não tem tanta confiança. Ou seja, no final do jogo, 8-8, 9-7, o que você vai fazer? Se o jogador não tem muita confiança aqui, ele vai tentar abrir de direita. Então é necessário fazer os mesmos treinamentos do jogador caneta. 2, 1, movimentação de perna. Agora vamos para os contras do jogador clássico. O clássico, ele tem que mudar a empunhadura na hora do saque. O jogador caneteiro, ele saca dessa maneira e joga dessa maneira. O jogador clássico, teoricamente, né, tem gente que saca com a mesma empunhadura, mas aí o jogador aí não vai poder usar muito efeito, né, porque tem pouco giro aqui. No caso do jogador clássico, ele segura nessa empunhadura aqui, ele muda a empunhadura, né? A empunhadura normal é isso aqui, e aí ele muda assim para essa empunhadura aqui, que os jogadores clássicos dão, né? O jogador segura assim para sacar um saque agachado também. Então ele precisa mudar a empunhadura aqui, mas conforme você vai treinando, vai se acostumando, isso não faz tanta diferença. Mas comparado com o clássico, você precisa mudar a empunhadura. A outra desvantagem que tem, mas é pouca também, é na hora do haral aqui, né? No caso do caneta, ele consegue usar mais o punho, o clássico tem um pouquinho menos de giro. Então tem um pouquinho menos de potência aqui na hora de um haral, por exemplo, né? O haral é a técnica usada quando a bola vem curta na direita aqui. E o drive também, como eu disse aqui, eu fiz um teste jogando no estilo clássico, no estilo caneta, e também achei que o caneta tem um pouco mais de potência, né? Devido ao giro aqui. O caneteiro consegue usar mais o punho aqui do que o jogador clássico. Pouca coisa, mas tem, eu acho que tem um pouquinho mais de vantagem sim. A potência da bola do jogador caneteiro, ela é um pouco mais potente. E por último, não é muito usual aqui, mas existe essa técnica, né? Quando o jogador saca um saque lateral aqui para baixo, o jogador de clássico ele entra com tiquita aqui, mas existe o tiquita para baixo também. E o jogador caneteiro não consegue usar, mas o jogador classineta ele consegue usar. Aí no caso do clássico também consegue usar, mas ele precisa mudar um pouco de empunhadura. Dá para se fazer com a mesma empunhadura, mas se você mudar a empunhadura de saque, né? Do mesmo jeito que você saca, você entra aqui com essa empunhadura e faz aqui o movimento de tiquita, você consegue pegar a bola um pouco por baixo dela e devolver com a técnica de tiquita para baixo. Então você tem que mudar um pouquinho de empunhadura, então fica um pouco mais difícil.